Você sabia que o arco A Casa de Bonecas da série Sandman é recheada de citações, referências e homenagens a influências que permeiam o autor Neil Gaiman? Você sabia Que ainda hoje A Casa de Bonecas é o arco mais aclamado de Sandman e foi o que nos revelou do que realmente se tratava o mundo do Mestre dos Sonhos? Você sabia Conexão. Nós da UCM Comics estamos de volta. Eu sou Marcelo de Oliveira. Eu sou Marcelo Castilho. E você sabe que você tem que se inscrever em nosso canal, além de compartilhar os nossos vídeos e também se inscrever no nosso Facebook. É isso aí, queremos também que você participe, escreva seu comentário, nos escreva de novo. É muito fácil. Inscreva-se, nos escreva, compartilhe, galera. E o que nós teremos hoje no Conexão HQ? Hoje teremos A Casa de Bonecas. A Casa de Bonecas. A gente anda brincando de bonecas agora? Olha, ainda não. Ainda não. O que nós estamos falando aqui é justamente do arco maravilhoso de Sandman. A Casa de Bonecas. Mais uma obra expressiva de Neil Gaiman, Castilho. E por que a gente diz a obra de Neil Gaiman? Por que esse arco é tão importante, muito mais importante que os outros da série? Bom, é isso que a gente vai discutir aqui agora, né? Porque a Casa de Bonecas, ela tem, assim, muitas questões que foram colocadas ao longo da série do Sandman que ficou mais evidenciado e que a gente pôde ter uma ideia do que realmente se tratava ou do que iria se tratar a série no contexto inteiro, né? Tem um outro aspecto muito importante também nas histórias do Sandman, são as histórias incorporadas dentro da história principal. Ou seja, aqui a gente vê claramente nessa edição que, como um nítido contador de histórias, Neil Gaiman está interessado simplesmente em contar histórias. Pois é, uma história que a princípio parece simples vai se revelando complexa e impressionante, com personagens excêntricos, convenção de serial killers, pesadelos, desejos e desesperos. E toda essa estrutura o Neil Gaiman transforma em quadrinhos, por incrível que pareça. São histórias dentro das histórias, independentes entre si, né, Castilho? Sim. Que dão a impressão que nada realmente importa. Mas a incrível façanha deste mestre, que é o Neil Gaiman, ao longo dessa série, claro, é que tudo conta sim, nada escapa dos detalhes. As histórias são o que importa, porque a finalidade é essa: celebrar a arte de contar uma história. É, Neil Gaiman, o contador de histórias. E tem um fato curioso aqui, é que A Casa de Bonecas ela foi a primeira série encadernada de Sandman a ser lançada. Alguém achou que o primeiro arco não era assim tão atraente para o mercado. Então, a primeira edição impressa lá em 1990, ela recolheu as edições de número 8 ao número 16. O seu sucesso levou, então, à impressão dos Prelúdios e Noturnos, que era o primeiro arco. Ela coletou as edições de número 1 ao número 8, o número 8 que tinha saído na primeira edição do Casa de Bonecas. As edições depois disso omitiria a edição número 8. Ou seja, a história O Som de Suas Asas, que é uma grande história, né? Um interlúdio entre um arco e o outro, e que sem dúvida é a história em que a série vem totalmente à vida. É aquela história em que o Sam ele tá numa praça, né? É verdade. Lembrei agora da história. Isso, não sabe ali o que fazer, e aparece a irmã dele, a morte que leva ele junto ali, né? Num dia do seu trabalho, digamos assim. E a partir dali a série parece que toma um impulso assim surpreendente. Então, O Som de Suas Asas, ela passou a ser um epílogo do volume 1 e não o prelúdio do volume 2. Então, com isso, a DC acabou criando aí, com certeza, um item raríssimo de colecionador, né? Só para lembrar também que essa coleção ela foi mais tarde reeditada, né, em 1995, apresentando um prefácio do grande amigo do Gaiman, que é outro cara
muito foda contador de histórias, que é o Clive Barker. Clive né? Barker, meu Deus do céu. O Hellraiser. Ele é o autor, ele é o autor do Hellraiser e de vários outros livros de terror. Isso. O Clive Barker é considerado quase o Howard Paul Lovecraft contemporâneo, né? E tem um amigo meu que é o Rafael Rutz, que ele simplesmente adora Clive Barker. Um abraço pro Rafael Rutz. O arco A Casa de Bonecas. O que é o arco A Casa de Bonecas? O que é o arco da Casa de Bonecas? Bom, o Contos na Areia, né, o Tales in the Sand, é onde o arco realmente tem início. Ele foi desenhado pelo artista regular da série, o Mike Drinberg. E a gente vê nesse arco que o New Game expande a mitologia de Sandman depois que conhecemos ali o perpétuo sonho e a morte. Agora é a vez de Desejo, doce, manipulador e cruel, é sua irmã gêmea, a hedionda Desespero. Uma das grandes conquistas de Gaiman na série. Aí ele criou uma estrutura mitológica, né, que lhe permite jogar com a rivalidade entre irmãos em uma escala épica e ao mesmo tempo proporcionar formas de realização para todas as facetas da humanidade, digamos assim. Mas a mitologia do Gaiman, ela não se apresenta para dar significado ou então para justificar essas conexões entre os personagens, né? O que ele faz é só nos lembrar das estruturas arquetípicas que nós já conhecemos e já construímos em nossas mentes, ou seja, o sonho, a morte, o desejo, o desespero já existem, né? A gente já sabe o que é isso, o que isso significa. Então o Gaiman lhes dá o quê? O Gaiman lhes dá forma e principalmente a personalidade. Pois é, a criação dos irmãos do Sandman, né, os Perpétuos, é uma criação fantástica, né? Nessa história, percebemos ainda que Morpheus não é simplesmente um branquelo com cabelos rockstar gótico e rosto pálido. Isso. Não é verdade? Mas que ele é uma manifestação. Em cada cultura, ele se manifesta de uma forma diferente. É um grande sacada do nosso escritor aí. Pois é. E até vemos nessa história, né, histórias da areia, que temos a Rainha Nada, que quando ela observa o Sandman, ele está personificado pela cultura dela. Ou seja, ele é um ser negro. Isso está em Sandman número 9. Esse é o ponto de partida para a saga A Casa de Bonecas. Esse é o prelúdio. Isso, exatamente. Né? Uma história que ainda na revista regular não faz parte do arco A Casa de Bonecas, mas ela está inserida no encadernado, que seria como se fosse um prelúdio, porque na verdade a gente vai ver aqui para frente que a Nada, ela é a protagonista da série, na verdade. E outro fato também sobre A Casa de Bonecas é que existe uma versão fantasiosa que esse arco do Gaiman, ele tem uma relação com o arco American Gothic do Monstro do Pântano de Alan Moore. Não sei aonde que eu não vejo uma relação aí, mas alguém acha que teve, né? O que a gente vê aqui é que o Gaiman, ele tá com esse arco, ele tá saindo um pouco da sombra do Alan Moore, porque os dois são ingleses, né? Estão na mesma editora, o Alan Moore veio antes, então ficou aquela coisa assim, meio na sombra mesmo do que o Alan Moore estava fazendo. Mas o que a gente vê é que, por mais que o game seja inspirado por Moore, né, em apuramento, o que ele faz melhor, a gente já falou aqui, é contar histórias. E A Casa de Bonecas é uma das melhores histórias de game da série do Sam, com certeza. Com certeza. E o que é o enredo da Casa de Bonecas? Ela é uma história de motivações. Ela mostra a empreitada de coragem de Rose Walker, uma jovem em busca de seu irmão desaparecido e que enfrenta uma sequência de surpresas ao longo de sua jornada. E para Desejo, né, uma das irmãs perpétuas, é ver o que acontece ao final disso tudo, pois quando ela revela à sua irmã Desespero que interferiu no caso de amor de sonho com Nada, confundindo Morpheus, não imaginávamos que tudo era parte de um plano ainda mais foda. Essa é a caçada a Rose Walker e ao vórtice. Olha essa palavra que massa, eu adoro essa palavra. Ao vórtice da grande história de Morpheus. É o evento que irá decidir sobre o seu destino. Mas nas mãos de Neil Gaiman, claro, isso não fica evidente desde o princípio. E nada é o que parece. Nunca é. Sim, o que parece quando você lê é uma simples história do Sandman. E ao longo da história, enquanto vemos Rose se hospedar em uma pensão cheia de figuras peculiares que parecem ter saído de um mundo de fantasia e queriam desempenhar um papel dominante na série em futuro próximo, em outros arcos, né? Como as noivas Zelda e Chantal e o casal Yuppie, Ken e Bárbara. Se você
começou a ler Sandman e está lendo Casa de Bonecas, preste bem atenção em Zelda e Chantal e no casal Yuppie. Vai ter muitas significações no futuro dos enredos de Sandman. E por outro lado, nós vemos o Morpheus então solicitar um censo do sonhar a Lucien, o seu bibliotecário lá. E o que ele descobre? Que 4 de suas criações estavam faltando no mundo dos sonhos. Quando ele esteve ausente, 4 figuras sumiram do sonhar. Pois é. E nós temos aí também a convenção cereal. Isso é massa. Cerealistas. É um acontecimento à parte e que desempenha um maior papel na história. Usando um trocadilho, né, com cereal, de cereais relativo a grãos, com, né, os sucrilhos lá com cereal, de série como serial killer, e é isso mesmo, na verdade, é uma convenção de assassinos em série, é o retrato do poderoso Gaiman figurando pelo verdadeiro mal inquietante na série, apresentando mais uma criação de Sandman, que é o Pesadelo Coríntio, que é um dos 4 que escaparam do sonhar e que espalhou uma onda de terror no mundo real. Isso é simplesmente fantástico, né? Essa ideia de um pesadelo sair do sonhar e vir para o mundo real e de repente inspirar seres reais, seres humanos em assassinatos. Toda essa criação dos serial killers partir de um pesadelo que fugiu do sonhar é genial. É fantástico. Genial. Tanto que é uma criação fantástica da série. E quais são as referências e as homenagens que o próprio Neil Gaiman coloca na série? Cara, a Casa de Bonecas ela é cheia de referências, né? Bom, a gente vê assim... Vamos começar com uma versão breve da Chapeuzinho Vermelho, né? Que é mais próxima do original, onde o lobo devora a menina no final da história e ela tá inserida dentro dessa história aí do Coríntio, a história Colecionadores, não por acaso, né? Pois é, e tem ainda Gilbert, o senhor que interpreta o papel de protetor de Rose, né? Mais um fugitivo do sonhar. Sim. Né? Que na verdade, isso... Cara, quando eu li a série lá nos anos 80 pela primeira vez, isso me chocou pra caramba. Quem era Gilbert? Eu posso dar um spoiler aqui, dizer quem que era Gilbert? Enfim, a gente não tá alheio a spoiler, né? Pois é. Infelizmente. Senta que lá vem spoiler. Então eu vou falar, o Gilbert, ele não é simplesmente uma pessoa, ele não é aquela pessoa gorda, risonha, simpática, inglesa. Não, ele é um lugar. Isso mesmo, o Gilbert, ele é um lugar. É como se fosse o Parque Tingui que virou gente, digamos pois assim. É. Teve uma personificação humana. O Parque Tingui adotou uma forma física e virou Gilbert. E foi... E é engraçado que uma curiosidade que eu quero colocar... A fisionomia do Gilbert... Isso é interessante. Pois ele foi baseado no G.K. Chesterton, que é uma adoração de Gaiman, né? E o K.T. Chesterton, ele foi um escritor, poeta, narrador, ensaísta, jornalista, historiador, biógrafo, teólogo, filósofo, desenhista, conferencista, filha da puta, pau no cu, e um britânico que ainda trilhou pelo campo da economia. Nossa senhora! O cara é Da Vinci inglês. O cara foi quase tudo, né? Pois é, o Da Vinci inglês. E temos também o tributo ao Jack Kirby. Ao Jack Kirby, nossa, foi impressionante. E é na história Playhouse, ou Casa das Brincadeiras, digamos assim, que está no Sandman número 12, desenhada por um jovem chamado Chris Bachalo. Tudo começou lá no Sandman, né? Hoje o Chris Bachalo está aí, um dos melhores desenhistas da nova geração de... Por incrível que pareça, né? Quem não sabe, foi a primeira obra profissional de histórias em quadrinhos. E que estreia. Pois é, o cara estrear no Sandman é foda, né? E daí o Gaiman resgata o Sandman da fase de prata, né? O The King, Jack Kirby, onde vemos Brute e Glob, que são mais 2 foragidos do sonhar, né? Mais 2 que fugiram ali. Vivendo em seu próprio mini-mundo de sonho na mente de uma criança, né? Com o Sandman, lá do Jack Kirby, o Hector Hall, sendo seu brinquedo. E isso também foi uma coisa
impressionante, né? Fantástico. Fantástico. Pois é, e o autor deixa uma ponta que seguirá mais tarde em outros grandes arcos, né? Como sempre. Quando Sandman liberta a esposa de Hall, Lita, que permaneceu grávida, presa nos sonhos, bem mais tempo que uma gestação normal. E você não sabe o que isso pode acarretar dentro de uma história do Sandman. Já na história Dia de Mudança, o homenageado é o Little Nemo, do Wilson McKay, como parte de uma alucinação de Jed, que aprisionado no porão sonhava com uma terra maravilhosa dos sonhos, e isso foi ali caracterizado como as histórias do Little Nemo. Pois é, e tem mais uma também aqui, que é na história Men of Good Fortune, Homens de Boa Fortuna, em Sandman número 14. Essa história... A referência é da película Highlander, do diretor Russell Mulcahy, que fala sobre a imortalidade, digamos. É um antigo sonho dos humanos, né? Opa, quem não sonha com a Pois é, mortalidade, né? mas sabe o que é interessante nessa história, que essa história é fantástica, é que o Neil Gaiman consegue colocar na história o quanto é ruim ser imortal, Também. né? Quando o cara chega lá naquela taverna e de repente ele pede pra morte, não quero mais morrer. Morpheus, né? Daquela, já Sim. que a morte é a irmã dele, ele dá um jeitinho e... Sim, então tá, você não morre mais. Cara, a história se passa de uma forma que você vai lendo e vai ver, cara, ser imortal é uma cagada. Mas tem o outro lado também. Eles marcaram um reencontro a cada 100 anos, né? Sim. Pra saber exatamente isso. Será que o Gadlin, que é o personagem, ele... Você quer continuar, né? Quer Sim. continuar sendo imortal ou não? Ele tinha essa opção de a cada 100 anos optar por morrer. E, por mais que ele tenha se ferrado, ele sempre opta pela vida. Pois é. E daí aquele negócio, a história se passa de 1489 até 1989. E cada vez que eles se encontram, o cara chega e fala, não, eu quero continuar vivendo. Porra, mas você só se fodeu? Não. Mas eu quero continuar vivendo. E o que a história fala também ali é sobre a evolução do Morpheus, né? Que acaba no próprio reconhecimento da amizade do Mestre dos Sonhos, que acaba sendo o núcleo dessa história. Sim, uma história de amizade. É verdade. Atenção, senhores ouvintes. A Conexão HQ vai terminar em 5 minutos. Bem, e no final de tudo, claro, a impressionante descoberta da verdadeira identidade de Rose Walker. Sim, estávamos à caça dela, né? Sim, e a relação direta com o caos instalado no sonhar, que colocaria o Morpheus diante de revelações surpreendentes. Uau! Rose é o Vortex, Como já falamos. né? E é capaz de destruir as barreiras entre o sonho e a mente. Destrói o caos ordenado no sonhar, ou seja, tudo tenderia a se desmoronar. A solução então seria o quê? Destruir Rose Walker. Né? Matá-la. Ou então todos os sonhadores seriam destruídos pelo vórtice, que era a menina. E aí é que nós vemos que toda essa envoltura que o escritor proporcionou ao longo da história até que a maior revelação se manifestasse, que é aqui vai outro spoiler, né? Infelizmente. É que a Rose Walker não era para ser o vórtice, e sim a sua avó, Unity Kincaid. Que dormiu por causa de toda a vida e é justamente aquela personagem do primeiro arco. Primeiro arco, da primeira história, né? Ela foi vítima da doença do sono lá, que ocorreu lá no período em que o Morpheus ficou aprisionado, enfim. E no final da história acontece ali Uma reviravolta total, enfim. E aí é que entendemos a manipulação de desejo ao engravidar Unity enquanto ela dormia. Rose Walker é a neta de um perpétuo, e se o Morpheus tivesse matado ela, teria desencadeado algo muito grande, algo que o Morpheus esfregou na cara da sua irmão manipuladora, de que a morte de Rose Walker nas mãos do seu próprio tio-avô teria implicado em algo realmente imensurável. Pois é, mas mesmo, né, intimidando e ameaçando sua consanguínea, a verdade é que o desejo é sempre impossível de controlar. Agora a gente falando de desejo, da emoção desejo, né? E o sonho sabe disso. E nós sabemos que o desejo é difícil de controlar. Pois é. E é nesse arco que vemos a genialidade de Gaiman e visualizamos a teia que ele estava construindo com todas as ligações entre histórias que precederam a Casa de Bonecas e os ganchos que ele plantou para os arcos que ainda viriam. O que liga todas essas histórias tão diferentes, às vezes parecendo não ter ligação nenhuma,
é o fato de que tudo e todos são como bonecos manipulados em uma casa de bonecas, né? Pois é. O que torna esse arco, então, um dos melhores da série. É a evidência do símbolo único de toda a série, de todo o Sandman. É o ethos, ou seja, é o caráter moral, os hábitos ou crenças que definem uma nação, ou seja, que definem o sonhar. Gaiman, benzendo a sua utilização lunática de contar histórias dentro de histórias, liga todas elas entre si, criando algo ressonante para o sentido mais amplo da mitologia do sonho. Esse é o Neil Gaiman, este é o Sandman. Pois é. E para nós terminarmos esse Conexão HQ, nós falamos de mais um arco do Sandman, nós deixaremos em aberto para que as pessoas leiam Sandman e saibam que a cultura das histórias em quadrinhos está também baseado no personagem Sandman. Isso é verdade. E se nós escolhemos A Casa de Bonecas, é porque ela constrói uma história gigantesca que vai permear por todos os arcos posteriores. É verdade. Foi nesse arco que a gente viu realmente, como a gente já comentou, o que seria, né, o Sandman, aquela coisa complexa que só o Neil Gaiman sabia até então. Ele expôs isso pra gente em A Casa de Bonecas. Aliás, A Casa de Bonecas é o segundo arco que a gente está fazendo sobre o Sandman, né? Procure no nosso canal que você vai ver um outro programa sobre um outro arco do Sandman. Tudo bem, já está na hora de irmos embora. Bom, mas antes de terminar o programa, como sempre, temos as dicas de quadrinhos, né? E hoje, o que é que a gente tem, Leonardo? Pois é, as dicas hoje são diferentes, elas são quadrinhos digitais. Se você entrar em adrianoloyola.com.br, você vai encontrar a história Senhor dos Porcos. É uma história em PDF que você vai baixar por apenas R$ 2,50. Uma história sensacional que se passa na Renascença, com desenhos maravilhosos do nosso companheiro e colaborador aqui da UCM, como o seu Adriano Loyola. Então vai lá, gente, adrianoloyola.com.br, baixe o Senhor dos Porcos. Garanto a qualidade. Até a próxima. Por hoje é só, amiguinhos. Voltaremos breve.